Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos todos juntos aqui, mais uma vez, reunidos em seu nome. Nós agradecemos os estudos deste ano que estamos terminando agora. Muito bem-vindos todos vocês. Vamos continuar, então, com o nosso estudo da semana passada. Não sei se ficou alguma dúvida ou alguma coisa da semana passada que vocês gostariam de discutir, mas se ficou, esse aqui seria o momento da gente fazer isso, né? Senão, nós iniciamos a leitura do nosso tópico de hoje. Estamos vivendo aqui um momento importante da vida de Jesus entre nós. Vamos ver o que nós conseguimos extrair de tudo isso. Eu vou compartilhar a tela aqui e nós precisamos, então, da ajuda de alguém para fazer a leitura para nós aqui. E nós estamos agora, neste momento, no documento 154, item 5. Vamos falar do item 5.1, que fala da acidentada manhã de domingo. Quem é que vai nos Eu posso ajudar? fazer. Por Eu favor. posso fazer. Sim, Lilian, por favor. Já. Acidentada manhã de domingo. Foi um dia movimentado na Vila de Jesus, o 22 de maio. Nessa manhã de domingo, antes da aurora, um dos mensageiros de Davi chegou muito apressado de Tiberíades, trazendo a notícia de que Herodes havia autorizado, ou estava para autorizar, que Jesus fosse preso pelos oficiais do Sinédrio. O recebimento da notícia sobre esse perigo iminente levou Davi e Zebedeu a despertar os seus mensageiros e a enviá-los a todos os grupos locais de discípulos, convocando-os para um conselho de emergência, às 7 horas daquela manhã. Quando a cunhada de Judá, o irmão de Jesus, ouviu essa informação alarmante, e ela apressou-se a passá-la a todos da família de Jesus, que residiam por perto, chamando-os para reunirem-se sem demora na casa de Zebedeu. E respondendo a essa chamada apressada, em breve estavam lá reunidos Maria, Tiago, José, Judá e Rute. Na reunião feita de manhã cedo, Jesus deu as suas instruções de despedida aos discípulos presentes. Isto é, ele despediu-se circunstancialmente, sabendo muito bem que eles logo seriam dispersados de Cafarnaum. E instruiu-os a todos que procurassem a orientação de Deus e que continuassem o trabalho do reino, independentemente das consequências. Os evangelistas deveriam trabalhar como melhor lhes parecesse, até o momento em que fossem chamados. Ele selecionou 12 dos evangelistas para acompanhá-lo. Instruiu os 12 apóstolos para que permanecessem com ele, não importando o que acontecesse. As 12 mulheres, ele as instruiu para que permanecessem na casa de Zebedeu e na casa de Pedro, até que ele mandasse buscá-las. Jesus consentiu que Davi e Zebedeu continuasse o seu serviço de mensageiros por todo o país. Ao dar ao mestre a sua despedida, Davi disse: Vai em frente com tua obra, mestre. Não deixes os fanáticos te pegarem, e nunca duvides de que os mensageiros te seguirão. Os meus homens nunca perderão o contato contigo, e por intermédio deles tu saberás do reino em outros lugares, assim como nós todos saberemos de ti. Nada que me possa acontecer interferirá nesse serviço, pois eu já apontei o primeiro líder e o segundo,
e mesmo um terceiro. Não sou nenhum instrutor, nenhum pregador, mas está no meu coração fazer isso, e ninguém pode parar. Por volta das 7h30 dessa manhã, Jesus começou a sua alocução para os quase 100 crentes que tinham entrado na casa para ouvi-lo. Essa foi uma ocasião solene para todos os presentes, e Jesus parecia estar especialmente alegre. Novamente, ele estava, como sempre, fora. Aquela seriedade das últimas semanas havia desaparecido, e ele inspirava a todos com as suas palavras de fé, esperança e coragem. Obrigado, Lilian. Obrigada. Tempos difíceis para Jesus e seu time aí. Alguém quer se manifestar sobre alguma dessas coisas que nós acabamos de ler neste documento? Uma coisa que eu acho, Não me recordo no documento anterior o que era, onde que documento tinha anterior, parado. o documento anterior, nós tínhamos parado, nós falamos, lembram, que teve uma reunião dos inimigos de Jesus no Ah, sábado à é. noite, e aí eles não chegaram num acordo sobre se Jesus era um fanático, era um agitador, o que que ele Uhum. era. Então, esse aqui nós terminamos a semana passada, já com esse clima de tensão entre os inimigos de Jesus que pressionaram tanto Herodes que ele consentiu em que Jesus fosse detido pelo pessoal do Sinédrio. Então, é nesse momento que nós estamos, o pessoal todo, a população já estava sabendo da decisão de Herodes, tanto que os seus parentes, os parentes de Jesus, já tinham sido também avisados. A gente não pode esquecer que Herodes não, os sacerdotes de Jerusalém haviam impedido que todas as sinagogas pudessem permitir a entrada de Jesus e que ele estivesse pregando nas sinagogas. Então, eu imagino que, da mesma forma, embora os reveladores não estejam dizendo isso, imagino que, da mesma forma, eles aproveitaram aí nas sinagogas avisar, ó, só para vocês saberem aí, o Herodes mandou caçar Jesus, né? Então, acho que esse negócio espalhou rapidamente entre toda a população ali. Então, é esse o momento que nós estamos vivendo ali. Estamos com Jesus ali em Cafarnaum, né? A gente sabe da relação estreita de entre Jesus e a família lá de Cafarnaum, Zebedeus, e o pai Zebedeu era o dono do estaleiro que fabricava barcos, e que Jesus trabalhou ali fabricando barcos. E ele tinha um número de filhas e filhos, e desses filhos e filhas, dois viraram apóstolos de Jesus, né, que era Tiago e João. E um terceiro, que não era apóstolo, mas é quem fazia o papel da internet, do jornal, era o Davi Zebedeu, que tinha todo um time de pessoas, de corredores, que levavam notícias de um lado para o outro e tudo mais. Então, esse Davi que fala aí no texto é justamente o irmão de João e Tiago, filho do Zebedeu, e que prestava esse serviço apaixonado de trazer notícias a Jesus e levar notícias sobre Jesus
a todo o povo. Então, ele, nos evangelhos cristãos novos, eu não me lembro de que tenha sido feita alguma referência a Davi. Mas Davi foi um indivíduo fundamental nessa estratégia de Jesus de se movimentar dentro ali de Israel, para poder ir para os lugares certos onde não poderia ser apanhado pelos seus perseguidores. Então, eu acho que, para mim, esse é um destaque importante. O outro destaque importante desse documento é justamente o fato da família de Jesus tomar conhecimento da, da ordem de Jesus, ou da autorização de Herodes, desculpa, da autorização de Herodes para pegar Jesus, que a família tomou conhecimento e, claro, todos eles correram lá para Cafarnaum. Todos eles não, estavam Maria, Ruth, Jacó, não me lembro todos eles ali, mas podemos já ver aqui de novo. Então, Maria, a mãe de Jesus, Tiago, irmão dele, José, Judá e Ruth. Os outros irmãos não são mencionados aqui, então provavelmente não do foram participar da visita que a família foi fazer lá em Cafarnaum. Algum outro comentário sobre este documento? Alguma outra coisa que vocês gostariam de discutir? Bem-vindo a todos que chegaram agora há pouco. Estamos começando aqui, começamos a leitura, já fizemos a primeira parte. E estamos trabalhando, para quem não sabe ainda, estamos no documento 154, item 5, que foi lido integralmente. Nós vamos agora, na sequência, ler o item 6, que fala da chegada de Jesus, da família de Jesus a Cafarnaum. Muito bem. Nenhuma observação adicional? Então vamos lá. Mais uma pessoa para nos ajudar aqui com a leitura. Quem se anima aí, por favor? Eu posso ler, Henrique. Vamos lá, Milton. Muito obrigado. Chega a família de Jesus. Aproximadamente às 8 horas, nesse domingo de manhã, 5 membros da família terrena de Jesus ali chegaram, respondendo à chamada urgente da cunhada de Judá. Apenas um membro de toda a sua família na carne, Ruth, acreditava de coração e continuadamente na divindade da missão de Jesus na terra. Judá e Tiago, e mesmo José, ainda mantinham grande parte da sua fé em Jesus, mas haviam permitido que o orgulho interferisse sobre o melhor do seu julgamento e sobre as suas inclinações espirituais reais. Maria estava, do mesmo modo, dividida entre o amor e o medo, entre o amor de mãe e o orgulho de família. Embora ela estivesse atormentada pelas dúvidas, nunca pôde esquecer inteiramente a visita de Gabriel antes de Jesus nascer. Os fariseus haviam envidado esforços para persuadir Maria de que Jesus estava demente, fora de si. Eles incitaram-na a ir com seus filhos tentar dissuadi-lo de fazer esforços maiores no ensinamento público. Eles asseguraram a Maria que logo a saúde de Jesus não resistiria e que apenas a desonra e a desgraça viriam sobre toda a família em consequência de permitir que ele continuasse. E assim, quando chegou a notícia da cunhada de Judá,
todos os 5 partiram imediatamente para a casa de Zebedeu, tendo estado juntos na casa de Maria, onde encontraram-se com os fariseus na noite anterior. Eles haviam conversado com os líderes de Jerusalém até alta noite, e todos estavam mais ou menos convencidos de que Jesus estava agindo estranhamente, de que ele vinha agindo assim desde algum tempo. Embora Ruth não pudesse explicar toda a conduta dele, ela insistia em afirmar que ele havia sempre tratado a sua família com equanimidade e se recusava a concordar com o plano de tentar dissuadi-lo de continuar com a sua obra. Obrigado, Milton. Tem bastante coisa nesse parágrafo, hein, que eu acho que vale a pena a gente conversar. Alguém quer fazer alguma observação ou alguma coisa desse texto chamou a atenção de algum de vocês? É um baita puxão de orelha na família terrena de Jesus. Exatamente. É um baita puxão de orelha, porque, embora ele já estivesse afastado de casa há um certo tempo, ele nunca deixou de prover a família, e, e a simples ideia de terem sido persuadidos ali pelos enviados do Sinédrio de que Jesus pudesse, de alguma forma, estar sofrendo de algum tipo de doença, algum tipo de alucinação, e já não tivesse saúde mental, e que essa situação dele pudesse, na verdade, só causar desonra. O livro não afirma que a família, na verdade, compactou ou acreditou em tudo que ouviu dos enviados, mas o livro dá a entender que algum tipo, de certa forma, eles acreditaram em algo do que ouviram. Então, entristece um pouco saber. Há várias nuances a serem consideradas, o próprio orgulho da família, da sociedade judia da época. Então, tudo isso releva um pouco, né, e nos faz compreender um pouco mais como é que pudesse pensar a família de Jesus, mas não que isso justifique o eventual pensamento de que Jesus pudesse não estar bem de saúde mental. Muito bom o seu comentário aí, Milton. De fato, nesse texto aí tem bastante coisa que dá para a gente refletir um pouco, né? Antes da gente entrar em todas essas reflexões, eu queria lembrar o seguinte, porque ali no texto fala que a família de Jesus se reuniu na casa de Maria, antes de partirem ali para a casa de Zebedeu. Essa casa de Maria, que está mencionada aí no texto, é uma casa que ficava ali nas cercanias ali da cidade de Zebedeu. Como é que chamava mesmo, Milton? A cidade ali era Cafarnaum. Cafarnaum. Nas cercanias de Cafarnaum, a minha memória às vezes me dá uns lapsos aqui. Então, nas cercanias de Cafarnaum. Essa casa foi comprada para a família por Jesus antes dele ter iniciado a vida pública dele, quando ele trabalhava lá na construção dos barcos com a família Zebedeu, e antes dele fazer aquela viagem para Roma com os indianos. Então, Gani de Ganode. Então, antes de partir, ele chamou a João, filho de Zebedeu, que é esse João apóstolo, e passou a responsabilidade a ele para, com os salários que Jesus ainda tinha a receber de Zebedeu, acabar de pagar a conta da casa e transferi-la para a família, né, para Maria. Então, Maria morava nessa casa aí, que foi um presente de Jesus para a família, vamos dizer assim. E ali os irmãos
que vieram para se encontrar com ela e com Jesus. Eu não sei exatamente o propósito deles lá para visitar Jesus, mas certamente os reveladores insinuam aí que a ideia era de que eles pudessem convencer a Jesus que ele estava errado. Então, assim, Jesus dedicou toda a vida dele, uma boa parte da vida dele, para a família dele, né? Para amparar a família, sustentar a família, dedicou esforços para dirigir, treinar os seus irmãos para serem líderes da família, ou seja, ele sempre deu uma atenção especial para ter certeza que antes de partir de casa, a família dele estaria bem. E mesmo depois que ele foi embora, ele continuou enviando recursos para a família, para ajudá-los no seu sustento. Então, ele não só participou ativamente da vida da família de forma financeira, mas também de forma na parte de educação, na parte de amor, de dedicação, de ter dado educação para as irmãs que não podiam ir para a escola e que ele dava aula dentro de casa, tudo isso, né? Então, ele realmente, além de irmão, foi um pai amoroso para todos os membros da família. Então, assim, o ciúme muitas vezes complica, porque, por exemplo, José e Tiago se sentiam meio que marginalizados por Jesus, porque Jesus não os tivesse convidado para ser apóstolos dele, né? Então, a mãe tinha toda aquela frustração de que o filho não ia ser o Salvador, o Messias, que ela esperava que fosse. Pelo contrário, agora aparentemente estava ficando louco, né? E ia ser perseguido por Herodes e por todo o pessoal lá de Jerusalém. E, puxa, que desonra para a família, aquele negócio todo. Então, de todos, aqui assim, mais admirava e respeitava Jesus era a Ruth, que era a irmã caçula dele, a mais novinha, né? Que tinha 15 anos de diferença com Jesus. Então, quando ela nasceu, Jesus já tinha assumido a responsabilidade de assumir a posição do seu pai no seio da família. Então, ele cuidou dela por muito tempo, enquanto ainda bebê. Muito bem, diga lá, Hélio. Boa noite a todos, Boa bom noite. vê-los. Pode pôr na tela o texto, por favor? Posso, claro. Tá aí. Pois então. Basicamente, Henrique e Milton já deram destaque para o texto. A mim impressiona a mudança que houve na família de Jesus, na família biológica, em relação ao início da obra. Muito particularmente me impressiona a mudança no comportamento da mãe, Maria, que, diferente dos demais membros da família, teve uma experiência muito singular na medida que ela esteve com o anjo Gabriel. Ou seja, os demais poderiam nutrir algum tipo de dúvida ou temor ou o que quer que fosse com relação à missão de Jesus, mas a mãe em si não poderia ter esse tipo de dúvida, e o comportamento dela até a chegada desse texto era justamente na direção contrária, de soberba, de orgulho, de achar que o filho de fato era ungido, era especial e coisas do gênero. Daí, um grupo de líderes religiosos apocou na privacidade e fez ela ficar com medo
que o filho estivesse demente. Por mais que ela discordasse desse tipo de avaliação, o fato é que isso chegou a ser considerado seriamente pela Maria. É fato também que esses líderes devem tê-la ameaçado bastante com relação à desonra e desgraça para a família toda, ou seja, em uma situação pujante, uma situação especial, eles seriam, então, pelo contrário, vítimas da demência de Jesus, que se dizia filho de Deus, se dizia falar em nome dele e representá-lo. Então, o meu destaque aqui é essa mudança de atitude, quer dizer, a gente sabe o que o medo produz, a gente sabe o que as lideranças, as autoridades, a sociedade, e especialmente a sociedade religiosa, lá não chegava a ser uma teocracia, mas certamente os sinédrios, certamente os líderes tinham uma autoridade muito grande, e se tinha essa autoridade muito grande em Jerusalém, maior ainda era lá na Galileia. Então, eu não vou destacar muito mais do que isso. Aí, a ressalva, e a ressalva com a palavra apenas, apenas. Ruth, a caçula, de um grupo de 8 irmãos, apenas Ruth, e não porque ela era a caçula, mas porque ela acreditava no íntimo do ser dela, na divindade. E eu vou destacar a palavra divindade da missão de Jesus na Terra. Não se tratava tão somente de gratidão de uma caçula que teve um irmão pai, mas se tratava de alguém que acreditou na missão, acreditou na mensagem, acreditou que Jesus não estava demente, apesar de assim parecer. Não vou falar muito mais do que isso. Grato, obrigado. Obrigado, Hélio. Alguém mais quer fazer alguma observação a respeito disso? Muito bem. Bem-vindo a todos que chegaram agora nos últimos minutos. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Então, terminamos aqui a leitura do item 6.1, né? Estamos agora no item 6.2. O Roberto levantou a mão. Opa, diga lá, Roberto. Olha, eu quero fazer uma observação a respeito de por que eu acho que alguns até familiares cogitaram que Jesus não estava bem mentalmente. A minha observação é que a experiência espiritual ela é pessoal e acontece no interior da nossa mente. Então, o indivíduo imaturo espiritualmente, ele tem a tendência de achar estranho essas afirmações. Ainda hoje acontece muito isso. Você tem uma pessoa espiritualizada que fala das realidades interiores e isso ser confundido por uma visão mais materialista como insanidade. Existe algum comentário de uma passagem da Bíblia humana? Eu não sei se isso é verídico. Na verdade, eu nunca vi essa passagem, mas ela diz assim, aí eu concluo meu comentário. Os caminhos de Deus parecem loucura aos olhos dos homens, e os caminhos que parecem bons para os homens, na verdade, são os caminhos da morte. Então, o homem material, e homem, eu entendo corpo e mente material,
ele tem uma lógica que é diferente da lógica dos caminhos da pessoa espiritual de Deus. E isso leva muitas vezes a classificar pessoas, até como Jesus, de insanas. Esse era o comentário que eu gostaria de fazer. Obrigado, Roberto. Eu posso falar, por favor? Claro, pode. Eu não sei levantar a mão, desculpem. O que eu acho é, nisto tudo, só apenas a Ruth, como a Elia estava a dizer, sentiu de facto, porque viveu desde o nascimento até aquele dia, pela leitura, o verdadeiro amor de Deus. Foi isso que ela sentiu e supostamente a família toda deveria ter sentido o mesmo. E não foi isso, até porque houve dúvida no coração de Maria, principalmente no coração de Maria. Era só isto. Obrigada. Muito obrigado, Aldina. De fato, as ideias de Maria sobre o futuro de Jesus nunca coincidiram com aquilo que Jesus realmente queria. Ela achava que Jesus ia ser um libertador, um governante, um rei, uma coisa assim. É curioso, porque em algumas oportunidades, além da dedicação e da parceria de Jesus com relação à família dela, e tudo aquilo que Jesus ensinou para a família ao longo de todos os seus anos com ele, sobre o relacionamento com o Pai, sobre a maneira de fazer orações, sobre as coisas que na lei oral eram equivocadas e que eles deviam pensar de uma forma diferente. Enfim, toda aquela espiritualidade que Jesus tentava desenvolver dentro da sua família era melhor percebida por alguns membros da família, como, por exemplo, o pai de Jesus, que infelizmente morreu muito cedo, mas ele sim tinha uma ideia de que a missão de Jesus era espiritual, não era material, diferentemente da ideia de Maria. Ruth também tinha esse sentimento de que a missão de Jesus era uma missão divina, como está colocado ali no texto, né? Mas eu acho que o fato da gente ter situações dentro da família que marginalizam alguns elementos da família não é uma novidade. Todos nós, em nossas famílias, frequentemente temos aí alguma situação em que tem aquele ditado de que santo de casa não faz milagre, né? Então, a gente sempre tem dificuldade de achar que o irmão próximo, o irmão sanguíneo, o pai, a mãe, tenham capacidade para determinadas coisas, tenham competência, tenham. Então, a gente sempre acha, cara, isso aí te conheço bem desde que você nasceu, então não vem com história, porque não é isso que você está pensando. Então, de fato, é uma pena, mas Maria nunca acreditou na missão espiritual de Jesus. E até essa época não foi diferente. Ela teve outras oportunidades de acompanhar isso. Mas também os reveladores nos contam que, apesar de tudo, Maria foi uma excelente mãe para Jesus e cumpriu um papel fundamental na estruturação de sua família, na preparação de Jesus para a vida terrena e tudo mais, né? Diga lá, Lilian. Então, tem isso, né? Maria, ela foi bastante influenciada pela família, porque a família dela acreditava num libertador, né? Num rei material, um político. E eu sempre, e aqui, quando o anjo, eu estava até procurando aqui, quando o anjo anunciou a Maria,
ele fala sobre e foi isso, eu acho que ficou quando o anjo falou para ela, né? Porque o anjo fala assim, ó, vou ler aqui, a ti, Maria, trago alegres novas, e anuncio que a concepção em ti foi ordenada pelo céu, e que no tempo devido tu te tornarás a mãe de um filho, tu o chamarás Joshua, e ele irá inaugurar o reino do céu na terra entre os homens, ok? Né? Ele vai inaugurar o reino do céu na terra. Tá, até aí tudo bem. Depois, nada digas isso a ninguém, exceto a José e Isabel. Só que o José já espalhou para a família, né? Alguns sabiam, né, desse negócio. E tal. Daí depois ele disse assim, ó, para que também eu apareci e que deve também agora conceber um filho. Ele estava falando da Isabel, cujo nome será João, e será ele quem preparará o caminho para a mensagem de libertação. E eu acho que quando o anjo falou libertação, a Maria se agarrou a essa palavra com tudo, porque não é possível, né? Ela recebeu a mensagem do anjo, né? E que o teu filho irá proclamar aos homens com uma grande força e convicção profunda. E não duvides da palavra Maria, pois esse será, foi escolhido com residência mortal do menino predestinado. Então, quer dizer, ela já tinha toda a mensagem que era do Antigo Testamento, dos profetas, né? Que vinha esse Messias, né? O próprio João, que a gente viu, ele também tinha dúvidas se esse Messias seria espiritual ou então um rei, né? E depois a minha bênção recai sobre ti, os poderes dos Altíssimos fortalecer-te, irão fortalecer-te. E o Senhor de toda a terra coberterá na tua sombra. Então, eu acho que ela se agarrou muito a essa questão da libertação, né, que o anjo falou, e as outras coisas. E eu me lembro que o anjo, ele também falou para José, né? E para José ele falou diferente. Mas, independente disso, a criação de Maria era uma, né? Ela era toda pautada nessa vinda do Messias, esse Messias político. E a de José era outra. Então, tinha essa disparidade, né? Obrigado, Lilian. Muito bom. Diga, Hélio. É bem lembrado o que disse agora a Lilian. De fato, existe uma diferença entre um libertador político, um libertador militar e um libertador espiritual. Entretanto, eu só queria dizer o seguinte: o que poderia efetivamente criar problemas sérios para Jesus, práticos, era a figura de um libertador político, aquele que pegaria em armas, aquele que se organizaria, aquele que produziria violência, aquele que expulsaria os romanos da terra, que os subjugavam, que cobravam tributos, que cobravam impostos e que eram mal vistos pela população judaica de um modo geral. Então, o libertador político produzia muito mais danos e muito mais temor e muito mais reações do que o libertador espiritual. É apenas um destaque. Então, Lília lembrou bem, mas eu quero dizer que o libertador espiritual incomodava tão somente os líderes religiosos, que a rigor não tinha exército, não tinha espada, não tinha poder político, não tinha governo. Apenas essa ressalva. Já que ela destacou, eu quero dar essa ênfase. Obrigado. Obrigado, Hélio. Muito bem lembrado. A gente pode entender. Oi, Lilian, comente aí. Não, eu só esqueci de falar sobre o comentário do Roberto, que eu achei muito legal a análise dele, porque realmente o que Jesus estava fazendo milagres e ele estava incomodando muito, né? Ali eles achavam porque queriam proclamar ele rei mesmo, né?
mas não entendiam, queriam proclamar ele rei político, mas não entendiam que realmente era um líder espiritual. Então, eles fizeram de tudo, inclusive falar que ele não estava bem, mas, e realmente, porque quando as pessoas começam a falar sobre a parte espiritual, e muito assim profundamente, como falava Jesus, as pessoas não veem com bons olhos mesmo, né? Até hoje, a gente começa a falar muito assim sobre espiritualidade, uma pessoa, vamos dizer assim, que não é um sacerdote, o que não vai, e começa a falar que Jesus não era, né? Ele não era sacerdote, ele era um mestre, mas não tinha, vamos dizer assim, as investiduras de um sacerdote lá da sinagoga. Então, eles queriam mesmo manchar a, como é que se diz, a figura, né? A própria pessoa, para que ele não evoluísse nessa parte, assim. E, e uma pessoa comum mesmo, quando começa a falar sobre espiritualidade, muito as pessoas acham, nossa, esse vive mais na lua do que aterrado, né? Então, eu acho que foi muito bem lembrado, Roberto. Obrigado, Lilian. Então, a gente pode entender muito bem esse momento da, da vida dos judeus ali. Todos eles, inclusive os apóstolos, tinham a ideia de que o Messias seria o libertador, como disse o Aélio, do jugo romano e todo esse negócio. Ou seja, essa era um entendimento corrente entre o povo judeu. Todos eles, quando viam as Escrituras e se falava do Messias que ia chegar e libertar os judeus do jugo, enfim, tudo faz parte dessa cultura que foi desenvolvida. E, claro, a família de Jesus não era diferente, ela participava dessa cultura aí. Jesus, a duras penas, conseguiu fazer com que a família dele mudasse alguns hábitos, né? E a gente vê aí ao longo da passagem dele na família várias situações onde ele discutiu profundamente com a mãe e o pai sobre o não entendimento do porquê que existiam todas aquelas leis judaicas com as quais ele não concordava. A própria visita que ele fez ao templo quando ele tinha por volta de 13 anos foi de um aprendizado para os pais muito grande, né? Porque ele ali muitas vezes afirmou para José Maria que aquele negócio ali de Jerusalém estava tudo errado, que o pai dele não podia concordar com todos aqueles sacrifícios, que a casa do pai dele não era um mercado onde todo mundo ia lá para comercializar, que as pessoas vinham de outras partes do mundo e vinha aquela multidão, todas cegas, sem compreender o amor do pai e de como deveriam se relacionar com o pai. Então, Jesus deixou muito claro para a família dele, Maria estava junto, de que essas tradições judaicas eram equivocadas e que o pai dele não era nada disso daí. Então, muitas vezes, ele tratou disso com a família. Mas Maria, verdadeiramente, estava tão convicta e arraigada em suas tradições, seu entendimento da cultura judaica, que não conseguiu despertar para a real missão de Jesus aqui na Terra. Eu acho que, na verdade, se não me falha a memória, a única vez que ela acordou para isso foi quando Jesus foi crucificado.
e depois apareceu ressuscitado para ela. Então, os próprios apóstolos tinham muitas dúvidas sobre Jesus, sobre a real missão dele. Eles tinham dificuldade de entender essa questão do reino dos céus. Então, eu acho que o aprendizado aqui é que essa cultura, esse entendimento, essa opinião que é formado em cima das nossas tradições, todos nós, sem exceção, temos muita dificuldade em superar essas coisas, em abandonar essas ideias, em questionar essas ideias. E ali, para o pessoal, não era diferente, né? Os caras aprenderam a vida inteira que o Messias ia ser isso, ia ser aquilo, e o danado desse Messias não estava fazendo nada daquilo que eles estavam querendo que ele fizesse. E aí o importante é que não estava fazendo aquilo que eles estavam querendo que ele fizesse. Então, tinham dificuldade de entender esse reino espiritual. E é verdade que ele não ameaçava os romanos em nenhum momento. E isso piorou bastante a situação dele, porque os sacerdotes lá do Sinédrio diziam: esse cara não só não é o libertador que vai nos livrar do jugo dos romanos, como ele é uma ameaça para nós. Ele está mudando a cultura, as leis da civilização judaica. Esse cara é uma ameaça, né? Então dá para entender por que todo mundo ficava nervoso com isso daí. E a gente não pode esquecer que a cultura ali era uma cultura de castigo pesado para quem não cumpria a lei, né? A prova está aí de que os caras, com razão ou sem razão, na cultura deles, queriam pegar Jesus, né? Não, esse cara nós temos que dar um fim nele, né? Essas coisas ainda acontecem hoje, infelizmente. A gente fica ainda discutindo qual é a religião certa, qual é que não é, se Deus existe, se Deus não existe. Nós temos dificuldade de assimilar essas ideias, né? Faz parte do processo mental humano, como disse o Roberto, nosso crescimento espiritual, porque nós temos que ver as realidades, as verdades, com os olhos do espírito. Se a gente for olhar com os olhos da mente, com os olhos materiais do ser humano, a gente nem estava reunido aqui. A gente ia dizer que tudo isso aqui era uma baboseira, né? Que não faz sentido nenhum. Assim como muita gente fala: não, como assim? Esse livro aí foi escrito por alguém aí, está aí, ela vai ganhar dinheiro com esse negócio, né? Então, eu não critico Maria, nem os irmãos de Jesus, pela atitude deles com relação a Jesus, por esse sentimento que eles tinham de frustração com relação a Jesus. É perfeitamente inteligível isso daí. O que é difícil, né, é que Maria não tenha tido, até então, a capacidade de fazer uma abertura para tentar entender melhor a Jesus, né? Porque ela insistia sempre, cada vez que falava com ele, nessa tecla do libertador, né? E Jesus cansou de dizer para ela: não é nada disso, não é isso que eu vim fazer aqui. Prova maior do que o fato de Jesus rejeitar o estudo que os pais tinham preparado no colégio avançado dos, dos judeus lá em Jerusalém, ele não quis nem saber daquele negócio ali, devia ser uma forma de chamar a atenção da família, né? Mas, enfim, o propósito não é ficar criticando nem atitude nenhum, nem do outro, mas da gente entender as circunstâncias em que isso tudo aconteceu e, de fato, trazer isso para os nossos dias.
de que maneira nós nos comportamos em situações assim, né? A gente tem essa tendência a rejeitar o novo, a rejeitar aquilo que a gente desconhece. Essa é uma tendência natural, que é aquela velha história, né? Ninguém quer sair da sua caixinha, do seu quadrado. Todo mundo tem medo do desconhecido, principalmente quando o desconhecido coloca em questão tudo que a gente aprendeu no passado, né? Alguns de nós aqui vivemos esse momento de angústia quando a gente começa a estudar a revelação e a gente fala, puxa vida, aqui tudo aquilo que eu acreditei no passado não serve para nada, né? Então é um drama, é difícil, é, é muito difícil para cada um de nós aceitar o questionamento dessas nossas crenças, né? Então, eu acho que os judeus aqui, os reveladores, na verdade, estão relatando uma situação que se estende por toda a humanidade, por todas as épocas, e onde a luz no fundo do túnel é a busca pela verdade. A gente deve evitar a cegueira das convenções pré-estabelecidas nas nossas mentes, né? Devemos ter a capacidade de ter uma abertura para ouvir, pelo menos, para tentar entender, por exemplo, as coisas, as mudanças do mundo. Então, muito bem, já falei demais. Podemos continuar ou querem ainda fazer algum comentário novo? Henrique, eu queria falar uma coisa. Aliás, eu queria tirar uma dúvida aqui. Jesus não era descendente de. Como é que chama? Do rei Salomão? Não. A ideia entre os judeus é de que o libertador, o Messias, seria descendente de Davi. Perdão, de Davi. A linhagem de Maria era mais próxima, apesar de estar distante, era mais próxima de Davi do que a família de José. Apesar de que um parente de José, um dos antepassados dele, era adotado e fez parte da família do rei Davi, mas não era filho biológico de Entendi. Davi. Então, tinha esse relacionamento e tinha essa crença de que só um descendente de Davi poderia ser o Messias e o libertador, justamente porque esse libertador e esse Messias iria ascender ao trono, ia ser o rei de Israel, como Davi foi, né? Então, essa situação ficava presente na mente de todos eles, né? Então, faz sentido para nós que o implantador, fundador do reino espiritual na Terra, seja o Filho de Deus e que tenha vindo aqui na condição de um Filho de Deus, fundar entre nós o reino dos céus. Então, sim, é um descendente direto de Deus, para nós faz todo sentido, isso daí é uma divindade. Sim. Judeus, o Salvador tinha que ser descendente de Davi, que foi Porque ali em para Davi eles. que eles se perderam, né? Então, é isso daí. E A aí gente não. Jesus vai lá e entra num jumentinho. O jumentinho significava que ele era um ser normal. Porque se ele tivesse entrado num cavalo, e o cavalo era um instrumento de guerra, né? Aí É, com certeza ele seria morto ali mesmo, porque ficaria subentendido que ele estava entrando para guerrear, né? Aí ele montou no jumentinho dele. Tá é, bom, obrigada. de nada. A gente não pode esquecer em nenhum momento que a presença de Jesus realmente chegou a ameaçar de alguma forma, inclusive politicamente, né? Não pode esquecer que tinha mais de 5.000 pessoas ali reunidos em torno dele que queriam aclamá-lo rei, né?
convertê-lo num líder civil político, né? Então, isso só não aconteceu porque Jesus não permitiu que isso acontecesse, né? E isso também mostra a cultura daquelas pessoas que estavam ali com Jesus, porque por conta dessa cultura, desse entendimento judaico sobre o libertador, né? Porque senão eles nem estariam ali com ele. Diga lá, Hélio. Apenas uma curiosidade aqui para. Acho que foi Silvana que fez a pergunta, né? Silvana? É, O primeiro rei, o primeiro rei de Israel é, era da tribo de Benjamim, que era uma das menores tribos de descendentes de Israel. Benjamim. Então, é uma tribo que, a rigor, não teria destaque nenhum, menos ainda para fornecer o primeiro rei. Muito bem. É, o sucessor desse rei foi Davi. E Davi era da tribo de Judá. Ou seja, toda a lógica que está sendo construída não tem a ver com Davi, não tem a ver com Salomão, tem a ver com os descendentes dos filhos de Israel. Pois muito bem, Davi era judeu, porque descendente da tribo de Judá. Salomão, filho dele, era judeu, porque descendente de Davi. Então, o que Henrique acabou de explicar é fato. Efetivamente, um ancestral de José foi adotado por uma família de judeus, de sorte que, desde que esse ancestral de José foi adotado, toda a progenie dele passou a ser também da tribo de Judá. Eu não vou insistir, é só um esclarecimento. obrigado, Hélio. Muito bem, prosseguimos aqui ou queremos adicionar algum outro comentário? Ok, então vamos lá. Voltamos ao nosso texto aqui. Estamos aqui no item 154, 6.2. Milton, quer continuar a leitura aqui? Sim. A caminho da casa de Zebedeu, eles conversaram sobre essas coisas e concordaram entre si que iriam tentar persuadir Jesus a vir para casa com eles. E, sendo assim, Maria falou: Eu sei que poderia influenciar o meu filho se apenas ele pudesse vir para casa e me escutar. Tiago e Judá haviam ouvido rumores a respeito dos planos de prender Jesus e levá-lo a Jerusalém para julgamento. Eles também temiam pela própria segurança. Enquanto Jesus tinha sido uma figura querida aos olhos do público, a sua família permitiu que as coisas continuassem, mas agora que o povo de Cafarnaum e os líderes de Jerusalém haviam subitamente se voltado contra ele, começaram todos a sentir fortemente a pressão da suposta desgraça de uma situação embaraçosa. Eles esperavam encontrar Jesus, chamá-lo de lado e pressioná-lo a ir para casa com eles. Eles haviam pensado em assegurar-lhe de que esqueceriam que ele os havia negligenciado. Eles perdoariam e esqueceriam se apenas Jesus desistisse da tolice de tentar pregar uma nova religião, que apenas traria complicações para ele próprio e a desonra para sua família. A tudo isso, Ruth apenas dizia: Vou dizer ao meu irmão que eu acho que ele é um homem de Deus e que eu espero que ele esteja disposto a morrer antes de permitir que esses fariseus perniciosos ponham um fim à sua pregação. José prometeu manter Ruth em silêncio, enquanto os outros estivessem insistindo com Jesus. Obrigado, Milton. Muito bem. Quem quer comentar algo?
Diga, Hélio. Podia pôr na tela o texto 2, parágrafo 2? Claro. Está na tela, Hélio. Então, eu vou destacar aqui a fala de Maria quando ela diz: Eu sei que poderia influenciar o meu filho se apenas ele pudesse vir para casa e me escutar. Pois então, muitos entendem o papel relevante de Maria, inclusive nos nossos dias, como influenciadora. Muitos dirigem preces, orações, pedidos para Maria, na crença de que Maria tem esse poder de influenciar o seu filho. A maioria sabe que Maria não vai realizar nenhum dos seus pedidos, nenhuma das suas preces, nenhum dos seus pleitos, mas sabe perfeitamente que ela vai no pé da orelha de Jesus e vai influenciá-lo. Eu tô só destacando esse texto porque a própria Maria pensava assim. Não são nós que pensamos assim. Maria pensava assim: se eu tiver a oportunidade, eu faço a cabeça do meu filho e ele vai me escutar. Ele só precisa me escutar, nada mais, que eu tenho o poder do convencimento necessário e ele não vai recusar nenhum pedido meu, por mais absurdo que seja. Então, eu quero destacar aqui. Bom, a verdade é que pessoas de boa fé, e a gente se inclui muitas vezes como pessoas de boa fé, acabamos nos transformando em pedra de tropeço. Ele não sabe nem por onde a galinha faz xixi e acaba querendo influenciar quem sabe, pelo simples fato que nós assumimos que a nossa visão é superior à do outro. Mas, enfim, não sabemos nem por onde a galinha faz xixi. E a Maria também não sabia. Está muito claro para mim nesse texto. Mas vamos lá. Os irmãos de Jesus, eu vou destacar, eles também temiam pela própria segurança. Então, não se tratava de querer a segurança de Jesus, se tratava de querer a própria segurança. Ainda que a gente dissimule muitas vezes, em boas intenções, as nossas inseguranças, temores, medos, na verdade é isso mesmo. O pessoal é medroso mesmo, e acabou. Fim de papo, é isso mesmo. Vamos lá. Aí, aqui explica, para quem não tinha entendido até agora, tipo eu, que enquanto Jesus estava por cima da carne seca, estava acontecendo, estava sendo levado nos ombros, era o cara. Tudo certo, que legal, nós vamos nos beneficiar da fama do nosso membro ilustre. Mas quando o negócio pegou, prevaleceu o quê? O temor, o medo da humilhação, o medo de penalidades maiores. Vamos para o verso 3. Eu tinha mais por falar, mas é suficiente. 3. Eu vou destacar. Se apenas Jesus desistisse, ou seja, eles queriam não apenas silenciar Jesus, mas eles queriam que Jesus retratasse as tolices. Veja só, tolice é uma palavra até simpática. Puxa vida, ele foi só tolo. De tentar pregar uma nova religião. Ou seja, nós temos lido até agora, sem precisar avançar em documentos não lidos ainda, Jesus não estava pregando nova religião nenhuma. Ele estava trazendo uma mensagem, ele não estava querendo criar religião nenhuma. Ele não era cristão e não queria criar o cristianismo. Mas, obviamente, ele estava sendo mal interpretado pelas lideranças religiosas. Não bastava para esses líderes religiosos que Jesus os confrontasse em relação às Escrituras, em relação aos patriarcas, em relação aos profetas. Eles temiam que Jesus criasse uma nova religião e de sorte que atrapalhasse a lojinha deles. Então,
Vamos voltar para Ruth, como destaque nesse mesmo texto. Vou dizer ao meu irmão que ele é um homem de Deus. Ou seja, na verdade, não precisava dizer isso para Jesus, que ele sabia. Ele tinha que dizer para a mãe dela, para os irmãos dela. E aí ela disse assim: eu espero que ele esteja disposto a morrer, destaque, para morrer, antes de permitir que esses fariseus perniciosos ponham fim à sua pregação. Isso é coragem, isso é fé. Não vou continuar falando, já disse demais. Obrigado. Aélio, muito obrigado. Você foi bastante feliz no seu comentário aí. Eu apreciei bastante. Diga, Helder. Não, eu só quero discordar do Hélio um pouco na questão assim, é uma coisa que está mencionado no livro que fala e os reveladores mesmos falam que tem três formas de alcançar a graça de Deus quando eles estão falando sobre os milagres de Jesus, né? Uma das formas é a fé, né? Primeiramente a fé pessoal, né? De cada alma, de cada ser. Depois, o próprio desejo de Jesus de querer fazer algo, né? E o terceiro, pela intercessão de uma terceira pessoa, de uma quarta pessoa, de uma terceira pessoa. Então a gente não pode dizer que vai chegar na orelha de Jesus e Jesus não vai escutar alguma coisa, seja da sua mãe, seja de qualquer apóstolo dele, ou seja, de qualquer pessoa que esteja intercedendo por alguém. Se for assim, um pai não pode interceder pelo filho, não pode rezar pelo filho, na esperança de alcançar alguma graça. Daí isola toda a questão dos milagres que Jesus fez por causa da fé de terceiro. Então é nisso que eu quero discordar. Ok, Helder, muito obrigado. Eu não vou defender o Aélio aqui, nem o Helder. Eu também discordo parcialmente de ambos. Mas por que que nós queremos intermediários se nós podemos resolver direto com Jesus, né? Então, tudo bem, a gente desenvolveu essa cultura desses intermediários todos que estão aí no cristianismo, não só das figuras dos santos que estão reconhecidos aí no cristianismo, mas também das figuras de pastores, de padres, onde a gente acha que o pastor e o padre é o cara que podem interceder por nós, inclusive livrar-nos dos nossos pecados. Enfim, é uma discussão longa essa. Acho que vai do entendimento pessoal de cada um. Diga lá, Lívia. Então, essa questão dos intermediários, vamos dizer assim, sobre orações, né? Acho que a gente confundiu um pouco, porque quando nós pedimos orações para outras pessoas que rezam junto conosco por alguma, pedindo que também peçam alguma graça que a gente está precisando, eu acredito que a gente se sente mais forte, é a oração comunitária. Então, não é que aquela pessoa seja intermediária, mas ela, e nisso eu acho que a gente aprendeu errado, principalmente dentro da religião católica, né, que a gente, e mesmo dentro das religiões que tem os pastores, eu tenho poder, então eu vou rezar por você e Deus vai me atender. Então, eu acho que a gente deveria ver isso mais como uma oração comunitária.
né? Eu hoje, depois de ler o livro de Orante, eu vejo que quando nós oramos uns pelos outros, e podemos até pedir, não sei até que ponto a gente pode pedir a oração das pessoas que já faleceram, como e que a gente considera que são exemplos, né? Tipo os santos. Então, eu acho que existe essa comunicação, na minha opinião, né? Eles veem que nós estamos necessitados, eu acho que eles veem que todos, em geral, que nós estamos necessitados, e que eles também podem colaborar, né? A igreja, ela fala da a igreja triunfante. Então, essa via de mão dupla, né? De nós rezarmos para aqueles que partiram, que devem estar no purgatório, que para nós são as morôncias, né? E de eles também rezarem por nós. Ou seja, é uma oração comunitária. Eles também pedem a Deus, assim como Jesus pediu a Deus pelos seus discípulos, ele fez uma oração, né? No ato da consagração, ele pediu pelos seus discípulos. Então, eu acho que nós podemos fazer essa oração por todos nós, porque Jesus, quando falou da oração, ele falou que a oração deve ser uma oração não só para aquela pessoa que necessita, mas também uma oração para todos, né? Para todos aqueles que necessitam. Não egoísta, né? Como você diz, né, Henrique? Não é para pedir para ganhar na loteria, mas é para pedir também e pedir mais, vamos dizer assim, pela salvação das almas, espiritualmente falando, né? Pela Sim. salvação das almas. Mas a É, gente pede também para que a gente tenha forças, que quando vem as provações não são fáceis. Aqui em Urântia, então, é um pouquinho mais difícil, um pouco mais difícil, né? Então, nós temos que ter essa força. E juntos nós conseguimos essa força. A gente vê que a gente não está sozinho. Então, é muito importante essa oração em comunidade, eu acho. sim, Lilian, acho que você tem razão. E os reveladores, inclusive, falam que nós devemos, sim, orar pelos nossos irmãos. O ponto que pode ocasionar alguma confusão aqui é se quando você faz essa oração, você faz para a Virgem Maria ou pede para Jesus, por exemplo. Então, existe um documento no livro que os reveladores dizem que a oração não deve ser feita para o Pai. O Pai é objetivo é objeto de adoração apenas. E a gente deveria orar junto àquele que pode intermediar ou resolver os nossos problemas. No caso, o Espírito Santo, o Filho Eterno, os Micaéis, o Jesus, etc., né? Mas não rezar para São Agostinho, Padre Carneiro, Padre não sei o quê. Isso aí, tudo bem, a gente até pode fazer. Talvez os anjos, dentro da nossa ignorância, nos escutem lá e atendam a esses pedidos. Mas acho que essa aqui é a discussão, né? Quanto não a gente intermediar, a gente pode intermediar, mas quem a gente está usando para intermediar. Mas, enfim, Zé, diga lá. No meu entendimento, está havendo uma grande confusão aí. O que a Hélio diz foi uma intercessão que a mãe conversaria com o filho, tentando dissuadi-lo daquela ideia, do que eles pensavam que ele, né, que estava doido, etc. Não tem nada a ver com oração que católico, crente, que o povo, enfim, faz. Isso é uma outra discussão, totalmente diferente. Se é certo, se é errado, como eu disse, é outra discussão. Não tem, o texto não diz nada disso, não está falando de oração a Maria, nem a santo nenhum. Só essa, só essa observação que fugiu da interpretação muito pertinente que o Aélio fez do texto.
Sim, Desviou para a oração, que no meu ponto de vista, no entendimento aí do texto, que é o que a gente está fazendo aqui, não tem nada a ver. é verdade. Está corretíssimo, José. Então vamos voltar aqui para o nosso texto. Podemos continuar a leitura aqui? Então vamos lá. Alguém quer ler a partir daqui? Tudo bem. Não, era o. Oi, Eu vou continuar então. tá bom. Quando chegaram à casa de Zebedeu, Jesus estava exatamente no meio das suas palavras de despedida aos discípulos. Eles tentaram entrar na casa, mas estava transbordando de gente. Finalmente, eles se estabeleceram na porta dos fundos e mandaram um recado a Jesus. De pessoa a pessoa, de modo que finalmente foi sussurrado a ele por Simão Pedro, que interrompeu sua palestra com esse propósito e disse: Lá fora, mestre, estão a tua mãe e teus irmãos, ansiosos para falar contigo. Ora, não ocorreu à sua mãe o quão importante era a mensagem de despedida aos seus seguidores. Nem sabia ela que essa despedida estava para ser interrompida a qualquer momento com a chegada dos seus captores. Após uma desavença aparente tão longa, após uma desavença aparente tão longa, e por causa do fato de que ela e os irmãos dele houvessem recebido a graça de vir de fato até ele, ela realmente chegou a pensar que Jesus pararia de falar e viria a eles, no momento mesmo em que soubesse que eles o estavam esperando. E foi só mais uma dessas instâncias em que a sua família terrena não pôde compreender que ele devia cuidar dos assuntos do seu pai. E assim Maria e os irmãos de Jesus ficaram profundamente magoados quando, não obstante ter ele parado a sua fala para receber a mensagem, em vez de acorrer até lá para saudá-los, ele ficou com a sua voz musical em volume mais elevado. Ele falou com a sua voz musical em volume mais elevado. Dize a minha mãe e aos meus irmãos que eles não deveriam temer por mim. O Pai me enviou ao mundo, que me enviou ao mundo, não me abandonará. Nem mal nenhum virá sobre a minha família. Pede-lhes para que tenham muita coragem e ponham a sua confiança no Pai do Reino. Mas, afinal, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo as suas próprias mãos para todos os seus discípulos reunidos na sala, ele disse: Eu não tenho mãe, não tenho irmãos. Eis a minha mãe e eis os meus irmãos, pois todo aquele que cumpre a vontade do Pai que está no céu, este é a minha mãe, o meu irmão e a minha irmã. Quando Maria ouviu essas palavras, ela desmaiou nos braços de Judá. Eles carregaram-na até o jardim para reavivá-la, enquanto Jesus dizia as palavras de conclusão da sua mensagem de partida. Então, ele teria ido ter com sua mãe e com seus irmãos, não fosse um mensageiro haver chegado às pressas de Tiberíades, trazendo a notícia de que os oficiais do Sinédrio estavam a caminho, com autoridade para prender Jesus e levá-lo a Jerusalém. André recebeu a mensagem. Essa mensagem, interrompendo Jesus, transmitiu-a a ele. André não se lembrou que Davi havia colocado umas 25 sentinelas em volta de Zebedeu, em volta da casa de Zebedeu, e que ninguém os tomaria de surpresa. E assim ele perguntou a Jesus o que deveria ser feito. O mestre permanecia lá em silêncio, enquanto a sua mãe acabara de ouvir: Eu não tenho mãe. E ela ficou no jardim, recuperando-se do choque causado por essas palavras, quando, exatamente nesse momento, uma mulher na sala levantou-se e exclamou: Abençoado seja o ventre que te concebeu, e abençoados sejam os seios que te amamentaram. Jesus voltou-se de lado e por um momento saiu da sua conversa com André para responder a essa mulher, dizendo: Não, mais abençoado é aquele que ouve a palavra de Deus e que ousa obedecê-la. Ups.
Onde estamos aqui? Me Nós perdi. terminamos essa página aí. Terminamos? É. Vamos continuar? Vocês querem dar uma conversada a respeito do último tópico ali? Eu acho Podemos. que nesse ponto, eu acho que só um comentário, eu acho que nesse ponto, assim, eu acho que no caso ali, Jesus, ele também, de certa forma, exaltou a mãe dele, porque ela foi a primeira que ouviu a palavra de Deus, né, através do anjo, e também, de certa forma, claro que ela colocou em prática, né. Eu sou um defensor de Maria, assim, no sentido de que mãe é mãe, né, não importa. É verdade, Helder. Mãe é mãe e a gente deve respeitar a nossa mãe, não tem dúvida sobre isso. Eu tenho uma profunda admiração por Maria, mas também não deixo de perceber que ela se equivocou, né? É uma coisa que não é um pecado, tanto assim que eu acho que ela está lá ressuscitada com certeza e deverá seguir o caminho dela até o paraíso, assim como todos nós. Mas na verdade, muito do que se fala sobre Maria ou José é um mito, né? Não tem. Maria, de fato, foi uma mãe amorosa, cuidadosa, cuidou bem dos seus filhos, nunca houve um motivo de repreensão. Mas é uma verdade que ela não entendeu o trabalho de Jesus. E acho que até esse momento, vamos ver mais para frente como fica, ela ainda não havia feito contato com o nível espiritual do ajustador do pensamento dela, porque ela não conseguia enxergar essa realidade espiritual, né? Então, sei lá. Mas não Mas estamos creio aqui que para jogar depois, Maria. como você disse, Henrique, depois da ressurreição de Jesus, acho que as coisas mudaram, né? E como mudaram Sim, drasticamente, sim, espiritualmente para eles. No entanto, depois da vinda do Pentecostes, né, todos que estavam ali ficaram plenos do Espírito de Jesus. Então, eu é fico verdade. pensando assim. Então, essa não é a primeira vez na vida de Jesus que ele fala: Eu não tenho mãe. Aquela é minha mãe, aquele é meu irmão. Quando ele estava pregado na cruz, a mesma coisa. Maria estava ali e falava: Não, tua mãe está aí. Não, a minha mãe é aquela ali, é aquela outra lá. Então, não foi uma ou duas vezes. O que Jesus, na verdade, no meu entendimento, estava fazendo ali, estava tentando transmitir para as pessoas que todos nós somos instrumentos aqui na Terra, instrumentos de cocriação, de desenvolvimento, de evolução. E todos nós aqui temos o potencial de alcançarmos a irmandade plena quando nós alcançarmos a fusão com o espírito. Quando a gente for um ser espiritual, nós estamos a caminho disso, nós seremos de fato todos irmãos. E a nossa mãe e o nosso pai tiveram com certeza um papel relevante nas nossas vidas, como co-criadores e participadores desse reino de Deus, né? E eles devem sim sempre ser lembrados e honrados por todos nós. Mas eles não são maiores que Deus. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque o pessoal queria dissuadir a Jesus de fazer o trabalho em favor do pai dele. Olha, o meu pai é muito mais importante que você, apesar de eu te amar muito, te respeitar e gostar. Então, eu entendo que o que Jesus tentava transmitir
era essa ideia de que o reino de Deus, a irmandade dos homens, aqueles que estavam unidos em Deus, são muito mais importantes do que aqueles que não estão, apesar daqueles que não estão participarem, às vezes de maneira importante nas nossas vidas, né? Então, eu não enxergo isso como uma crítica de Jesus a Maria, nem uma forma de desrespeito de Jesus a Maria, mas talvez até como uma tentativa de chamar ela à razão daquilo que realmente era o trabalho dele, daquilo que ele queria que ela entendesse, assim como todos os membros da sua família. Enfim, a gente pode ficar horas aqui discutindo sobre esse assunto, mas a verdade é que Jesus aqui, no meu ponto de vista, realçou que a primazia é sempre do Pai e que todos os irmãos espirituais são muito mais importantes para nós do que aqueles não espirituais, né? Oi, Lúcia. Lúcia, seu microfone está fechado. Você tem a palavra. Oi, boa noite. Boa Oi. noite a todos. O que eu vejo nesse aspecto, né, dessa passagem aí, que ela, às vezes, é tão chocante falar quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é que Jesus estava mostrando que se a gente não transcende a genética biológica, nós não temos condição de vivenciar a irmandade, de entender a paternidade do pai mesmo, né? Porque a genética biológica, na realidade, ela nos traz para baixo, enquanto a genética divina, ela nos eleva, é ela que nos vai. Se a gente não começa a entender que tem que transcender, não é assim, agradecendo, abençoando a genética humana, claro, porque o corpo é uma realidade, né? É um aspecto da realidade, é o corpo físico, e é aí a participação dos pais nos dá um mecanismo, criar o aparato necessário para que todo o resto possa acontecer. Então, ele não estava, no meu entendimento, desrespeitando de jeito nenhum a família, só que fazendo até a própria família enxergar que a irmandade do homem é uma coisa muito maior, né? Que esse realmente é o é o que o pai faz, ele cria a todos as personalidades, né, para que elas se unam e possam realizar o que tem que ser realizado mesmo. É isso. Obrigada. Obrigado, Lúcia. Adorei seu comentário, muito bom. Alguém mais? Ou continuamos? Muito bom o comentário dela, mas Jesus deu a resposta aí, né? Abençoado seja o ventre que te concebeu e abençoados sejam os seios que te amamentaram. Isso é abençoado, sim. Jesus com certeza não negaria isso, mas ele diz: mais abençoado é aquele que ouve a palavra de Deus e ousa obedecê-la. Bastante Exatamente. simples. Bastante simples. Muito simples. Muito bom. É isso aí mesmo. Muito bem, continuamos? Ou alguém mais quer falar alguma coisa? Diga, Yara. O que você quer fazer? Eu? É porque você apareceu aí, fez um ritinho, mas tá bom. Não, Quem é que vai ler aqui? eu ia Continua? ler. Você que vai ler? Vamos lá. É, Tá sim. bom. Diga, Roberto. Espera aí. Roberto levantou a mão.
Eu queria fazer uma distinção do eu humano de Maria e do eu divino de Maria, do ajustador nela, e o possível estado dela agora. Eu quero dizer algo que, no meu entendimento, valoriza muito nosso pai e nossa mãe aqui na Terra. Eu acho que quando os reveladores estão falando de Adão e Eva, eles dizem que na nossa ascensão ao paraíso, a gente vai reconhecer 7 pais. Os primeiros é o pai na carne, depois o Adão e Eva planetário, depois o soberano do sistema. Então, eu acho que é imprescindível que a gente reconheça nossos pais. E mesmo que o eu humano dos nossos pais falhe, o ajustador do pensamento deles não falha. Então, há mais um ponto que eu acho importante. É revelado que depois que o Filho Criador, Jesus Cristo, e a ministra divina criam uma série de ordens de personalidades conjuntamente, ela sozinha cria os anjos e ele sozinho cria os filhos materiais. Aí o revelador diz que a origem de Cristo Miguel é dual, é o Pai universal e o Filho eterno. E a prógene dele também é dual, é o pai adâmico e a mãe Eva. E o que eu quero dizer com isso? No meu entendimento, no nível aqui da Terra, o pai é um foco do Pai universal e a mãe é um foco do Filho eterno. E os anjos são um foco da terceira pessoa da deidade. Então, toda cultura que valoriza a mãe, ela indiretamente valoriza o filho, a segunda pessoa da deidade. E, em certo momento da revelação, é chamada de mãe universal. Já uma cultura, vamos dizer assim, machista, que desvalorize a mãe, em geral desvaloriza o filho também. Eu quero dizer que, no meu entendimento, a nossa mãe humana, especialmente o ajustador dela, é um foco da segunda pessoa da deidade. E por aí eu poderia seguir, mas em essência é essa distinção entre o eu humano do nosso pai e da nossa mãe e a perfeição do ajustador do pensamento do nosso pai e da nossa mãe. E mesmo que humanamente nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos falhem, a gente nunca pode esquecer que o ajustador do pensamento deles não falha e que existe o circuito dos ajustadores. Quer dizer, no fundo, a gente sempre deve lembrar que há um eu humano, uma mente e um corpo, mas há um eu divino infalível em todas as pessoas humanas. Tá bom, Roberto. É justamente esse eu divino que eu entendo que Jesus está ressaltando aqui, ao dizer que eu não tenho mãe. Ele está ressaltando, na verdade, esse eu divino da mãe, do pai, dos irmãos, de todo mundo. Então, acho que não muda a ideia do esforço de Jesus para nos mostrar que, apesar da gente ter pai e mãe, o mais importante para nós é seguirmos o guiamento do nosso pai e nos juntarmos a ele. Enfim, vamos lá, Lilian. Então, às vezes eu tenho a impressão que quando Jesus falou isso, ele tenha
ele queria proteger a família dele, sabe? O confundir a família com toda aquela multidão que estava ali. Eu sei que ele não tem ele não tinha temor, vamos dizer assim, né? Mas como era um momento delicado, que ele sabia que ele ia ser preso, então ele meio que não queria envolver a família ali para a família não ser prejudicada. Pode ser que eu esteja errado. Ele até poderia ter pensado nisso, né, Lilian? Mas olha, eu acho que, apesar de eu entender o que você está falando, faz mais sentido uma tentativa de Jesus de chamada de razão da família dele. Porque ali o texto fala muito claramente, né, que a família queria mudar a cabeça dele porque estava com medo, já estava sendo motivo de vergonha, já não era mais motivo de orgulho e todo aquele negócio, né? E aí também fala, não, eu estou aqui fazendo a minha despedida com todo o pessoal, você vem e se sente no direito de interromper o que eu estou fazendo aqui e atrapalha. Eu estou trabalhando para o meu pai. Eu estou a serviço do meu pai. E você se acha no direito de vir interromper o que eu estou fazendo? Não tem a percepção de que está se intrometendo no lugar errado? Então, estou falando de uma forma mais dura aqui, mas eu acho que os reveladores falam ali que Jesus ficou chocado quando ela entrou e mandou aquela mensagem ali, ele teve que interromper num momento difícil ali, que ele estava se despedindo de todo mundo. Enfim, diga, Liane. Digo, para mim, ele estava de saco cheio dessa gente enchendo, sabe? Bem isto, bem na palavra do português, do gaúcho, bem. Ele estava de saco cheio daquela gente querendo isso e aquilo. Só isso. É, acho, eu acho que Jesus não fica de saco cheio, mas ele poderia ficar desapontado com o que aconteceu ali, e acho que ele também gostaria de ter tido um tipo de apoio diferente da família dele para essa missão dele. Mas eu acho que ele Quem não também. perde a paciência? É, Quem não perde a paciência? Todo mundo perde. Jesus acho que não perde, né? Mas vamos lá. Diga lá, Yara. Olha, eu acho que não combina com Jesus essas coisas que a gente está pensando aqui, não. Mas tudo isso pode ter passado, né? Assim, tem coisas que eu não compreendo bem. O que eu compreendo é que, me colocando no lugar de Jesus, nossa, hein? Eu, eu teria muita clareza da responsabilidade compreendida que Jesus já manifestava ter, né, com o que ele acreditava. Então, eu teria muita clareza para seguir essa responsabilidade e essa direção que Jesus estava seguindo. Porque não era para ser contido, não era para ser influenciado, era para ser cumprido. Ele era semente do Pai aqui. E eu acredito que as sementes elas já tragam uma linha de evolução que só à medida do amadurecimento espiritual isso vai ficando cada vez mais claro. Mas eu acho chocante, se eu estivesse no lugar da mãe de Jesus, ouvir no concreto essa fala, né, de que eu não tenho mãe. Agora, indo para uma dimensão mais ampla, que encontra Jesus com a sua missão, ela nunca deixou de ser a mãe dele. E ela sabia que ele era filho dele, tanto que ela estava lá, acompanhou ele até o fim, né? Então, tem certas coisas que são meio incompreensíveis. Mas eu
aqui depois de tantos anos, eu fico feliz que Jesus tenha deixado muito claramente os ensinamentos que ele deixou para a gente. Entre eles, o ensinamento de que a gente escolhe a direção que a gente quer ter no mundo. Eu, Yara, desde pequena eu sabia que meu caminho era espiritual, com tudo que isso poderia representar e às vezes confundir. Até mesmo alguém que falou aí, né? Fulano parece que mora no mundo da lua. Mas é uma questão de visão que vai se desenvolvendo, né, dentro da sensibilidade de quem está num caminho mais espiritual. E é muito claro também entender que no caminho material as coisas são tratadas de forma diferente. Eu não sei se elas são vistas, mas são tratadas de forma diferente. E muitas Eu acho coisas, que. Desculpa. alguém quer falar? Pode falar, a gente vai conversando. Não, é que eu só ia fazer um comentário, que a gente fica chocado porque Jesus falou que não tinha mãe. Só que eu acho que uma coisa que eu preciso compreender é que Jesus podia amar e respeitar a família, etc. e tal, mas a prioridade dele era servir ao Pai, entendeu? Naquela situação, né, como o Henrique já falou várias vezes, naquela situação que a família estava envolvendo para ele parar, por N motivos, todo mundo já sabe disso. Naquela situação, ele não, sabe, ele vai dar ouvidos a isso? Não. Naquele momento, o mais importante é o que ele tinha que fazer. E É, não ficar, sabe, não colocar a família como prioridade dele. Porque eu chega uma hora na concordo. vida, Eu chega uma hora também na tenho essa vida da visão, gente, Silvana. não é? Chega uma hora na Aham. vida da gente, não é amar a Deus sobre todas as coisas? Se ele não fiz e não pratica isso, por que eu vou praticar? Ele praticou isso, não é? Ele já veio com a missão dele, ele não estava nem aí com o que os outros pensavam, com o que os outros falavam, sabe? Ele veio fazer o que o pai mandou ele fazer. Ó, eu vim aqui para fazer isso, tá? Pronto, acabou. Agora, a gente se choca, ai, porque ele falou, ai, porque, né? Sabe? O que ele falou para a mãe dele é irrelevante para o que ele tinha que fazer aqui na Terra, que era trazer uma nova mensagem do pai. Isso é fundamental. Era isso que É, eu queria falar. é Desculpa te interromper. complexo, né? Eu, eu, eu penso que é complexo e que é possível, tudo faz sentido. O importante é que a humanidade pudesse despertar para a consciência de sermos todos filhos de um pai maior e irmãos. O objetivo de todos saberem que somos filhos do mesmo pai é despertarmos daí também a fraternidade. E até onde Jesus pôde ir, ele foi um bom filho e ele, não sei se foi uma coisa romanceada, os filmes que eu vejo, né, da Bíblia, mas assim, existia ali naquele acompanhamento de Maria com Jesus até a cruz, muito do olhar. Então, naquele olhar, tinha uma mãe e tinha um filho. Mesmo que isso tenha sido dito, não se perdeu esse olhar. Então, assim, para mim, fica maior o fato dele ter podido revelar, expressar, viver o que ele estava trazendo à tona para toda a humanidade. E aí a gente vai dando conta de estender uma consciência, abrir o coração e perceber que tá tudo certo, sabe assim. A gente teve o exemplo que a gente até hoje procura conhecer melhor, que a gente se encanta, não no sentido de uma ingenuidade, não é isso, mas que a gente se encanta porque o que a gente aprende com os ensinamentos de Jesus é muito maior, oferece muito mais condição de nós nos encontrarmos no nosso caminho de crescimento e evolução do que qualquer outro manual. Então, é nesse sentido que para mim fica assim, tá tudo certo.
Dizem assim, outro dia eu li uma coisa assim, só vive o propósito quem suporta o processo. Muito obrigado, Yara. Oi, Moacir. Oi, pessoal, boa noite. Eu pensando aqui, eu vejo assim muita confusão nessa palavra pai, né? Então, desde aquela época até hoje, quando se fala no pai, existe o pai material nosso, pai carnal, existe o nosso pai celestial, né? Que na época eu acho que não deu para separar isso. Então, a palavra pai e a palavra mãe, negando isso, fica uma coisa bastante complexa. Ficou e fica até hoje. Então, eu quando penso assim, eu tenho várias. Eu não sou religioso, mas eu pertenço a algumas ordens aí, da qual nós normalmente não falamos o meu pai, né? Então, ou posso falar meu pai celestial, ou alguma coisa assim, dessa forma, né? Para distinguir bem o que é o pai e o que é a mãe nossa aqui, né? Do ser humano. Então, eu acho que isso aí ficou meio polêmico quando a gente fala só o pai. É o meu pai, mas qual pai? Então, pensamento meu que ocorreu nesse instante. Ok, Moacir, muito obrigado. Oi, Lília. Não, eu também, ó. Como diz outro, eu fico chocada. Porque é que Jesus nunca teve o apoio da mãe dele, né? Ele nunca teve o apoio dos irmãos também, ele só tinha apoio da Ruth. Ele só tinha apoio da Ruth. E ele sabia que Jesus estava lá, que eles estavam lá para que ele se afastasse da missão, né? Agora, ele falar para todo mundo, eu não tenho pai, eu não tenho irmão, eu não tenho mãe, eu não tenho irmãos, eu fico pensando por que que Jesus faria isso, sabe? Ele poderia ter. é, eu não sei se alguém tiver uma resposta, por que que ele falaria isso? Ele poderia ter recebido como é que se diz, a mensagem e ter ficado, não falado nada, né? Por que que Jesus se expressou assim? Porque se a gente, você imagina, né? Por mais, se isso acontecesse com qualquer um outro, assim, um filho meu falasse assim para mim, eu fosse lá falar para ele, ele falasse, eu não tenho pai, não tenho mãe, eu não sei, eu fico chocada, mas eu gostaria que alguém me Olha, dissesse, por que que Jesus fez Lília, isso? Lília e todos nós. Eu acho que a mensagem aqui, pelo menos para mim, ela é muito clara. É uma mensagem de, olha, o que é importante na vida, o que é prioridade, o que é de valor, é a nossa busca espiritual. É a gente se encontrar com o nosso Pai Celestial e alcançá-lo, né? Esse é o maior tesouro que a gente tem, esse é o maior valor, essa é a maior realidade que nós podemos viver. Qualquer outra coisa que a gente der uma prioridade maior do que a essa prioridade de alcançar o nosso Pai e de estar com Ele, significa que nós não entendemos o que nós estamos fazendo aqui. Então, isso não quer dizer que nós temos que rejeitar o nosso pai e a nossa mãe, não é isso. E eu não entendo, nesse texto que está aí, que Jesus tenha rejeitado a mãe dele e os irmãos dele. Ele apenas diz: olha, eu não tenho mãe, no sentido de que todo mundo aqui é minha mãe, todo mundo aqui é meu irmão. Eu acho que esse é o aprendizado que nós temos que tirar. Gente, Jesus ali, ele declarou que a família dele era a humanidade. E não era uma família particular exclusiva que podia chegar ali
interrompeu o que ele estava fazendo, depois de tantos anos dele ter trabalhado com essa família para tentar mostrar e explicar para eles. Então, eu acho que essa maneira que ele colocou as coisas foi uma maneira de tentar chamar a família à consciência, à realidade das coisas, à realidade do trabalho dele, à realidade da missão dele. Quando aconteceu lá no templo dele ficar sozinho, lá com os sacerdotes, e que a mãe e o pai se perderam dele porque achavam que um estava com o outro com um, e não sei o que, aquela confusão toda, ele já tinha tido essa discussão com os pais. O que você estava fazendo aqui? Ora, eu estava tratando aqui dos assuntos do meu pai, foi isso que eu vim fazer aqui. E essa situação se repetiu muitas vezes, né? Então, eu não entendo, apesar da dureza das palavras aqui que machucam os nossos sentimentos humanos, eu não entendo que Jesus estava rejeitando a mãe, nem o pai, nem os irmãos. Eu entendo que ele estava dizendo, olha, não se arvorem de serem tão importantes, porque todos aqui são importantes. Todos os que estão nessa sala são minha família. Todos os que estão aqui e que se juntam comigo em torno do Pai são meus irmãos e são minhas mães. Então, acho que é mais uma tentativa de chamar todo mundo à razão. Olha, gente, o foco é este daqui. Não vamos nos perder nas coisas paralelas. Ele cumpriu a missão dele como filho e como pai dos irmãos. Ele não deixou de cumprir nunca as responsabilidades dele. Agora, como que a família não respeita o trabalho dele, né? Enfim, vamos lá, Helder, diga lá. Alô, Então, Helder. só complementando, Henrique, bem rapidinho, eu penso assim que é, é, eles na verdade estavam evitando de Jesus ir para a morte, pelo perigo. é, Eles pensavam assim, nós vamos perdê-lo, né? De qualquer forma, ele vai ser morto, ele vai entrar numa enrascada, numa fria, vamos tentar de tudo fazer a cabeça para ele desistir, né? De certa forma, eles sempre pensaram, eu penso assim, eles sempre pensaram nisso, aquela questão de não enxergar a divindade dele, foi pelo tempo que ele passou ali e na sua vida de pregação, eu acho que foi muito curta para eles, né? Porque Jesus, quando saiu em pregação, ele viajou muito, ele ficou fora, as distâncias. Então, eu acho assim, isso acontece em muitas famílias, né? Às vezes, ele como provedor, ele estava pensando no bem-estar da família, né? Mas, ao mesmo tempo, a parte espiritual, ele passou mais para os apóstolos, ele não passou tão intensamente para a sua família, né? Desde a sua descoberta ali como a sua missão, realmente o que ele tinha que fazer, e a sua decisão já de ir pelo mundo. Então eu penso que isso teve muita influência também. Obrigado. Obrigado, Helder. Eu acho que Jesus dedicou muito trabalho espiritual para a família. Ele conversou muito com o pai, conversou muito com a mãe, tentando mostrar que ele não concordava com as ideias judaicas, mostrando onde as coisas estavam erradas. Sempre que podia, ele alterava todos aqueles ritos. Ele cansou de discutir com o pai e com a mãe que o pai dele não era aquilo que os judeus pregavam, que era diferente. Ele tentou mostrar tudo isso daí, mas não teve jeito da família assimilar essa ideia. Mas, enfim, eu acho que não vale a pena a gente. Eu acho que Jesus aqui, eu insisto, eu acho que o propósito dele era de uma chamada de consciência, um puxão de orelha, inclusive para todos nós.
Olha, o foco, a coisa mais importante do mundo é o nosso Pai Celestial. Se você não tem foco nisso, tudo o resto que você está fazendo está errado, não serve para nada, né? Então, eu acho que esse puxão de orelha, para mim, vai muito bem. Cada vez mais a gente tem que entender que esse é o maior tesouro que nós temos. Essa é a maior riqueza que nós temos. Tudo o resto é importante também, mas na ordem de prioridades, a prioridade 0, 1, 2, 3 e 10 é o nosso Pai, né? Enfim, diga lá, Liane. Não, na verdade, assim, eu estava olhando assim, ele era um incompreendido, né? Então, assim, ó, também muitas vezes fui na minha família incompreendida com as minhas atitudes, com as minhas decisões, e eu sabia que eu estava certa e eu era incompreendida. Então, na verdade, assim, tirando assim por baixo, ele era incompreendido pela mãe, pelos irmãos, né, que se sentiam inferiores. Então, ele não tinha como se suportar na família, porque a família não era o esteio dele, nunca foi. Foi no início. Mas depois a questão era nem na igreja, enfim, que ele frequentava. Mas assim, ó, ele era incompreendido. E isso aí, e ele foi uma pessoa, né, divina, que desenvolveu esse talento aí. E ele sabia que ele não podia contar com a mãe, com os irmãos, enfim, é isso. Obrigado, Liane. Bom, pessoal, mais alguém? Sim, Sidney, diga lá. Boa noite. Eu Boa queria noite. só fazer um paralelo um pouquinho diferente. Nas Morôncias, a minha mãe falecida vai ser minha mãe ou vai ser uma companheira de viagem? Uma amiga querida? Se for ter barraco no Natal na minha família, por favor, me dá um sinal. Como é que será isso? Né? Vamos pensar um pouquinho mais para frente. Os meus irmãos carnais, se lá estiverem, serão amigos, companheiros de viagem, de ascensão, ou serão meus irmãos carnais? Eu não estou na carne mais lá. Eu estou querendo ascender e ser um ser espiritual, ser um ser monancial. A grande família é a celestial, a qual nós queremos pertencer. Não é a minha mãe e meu pai aqui. Eles poderão estar lá ou não. Isso eu não sei. Mas a família lá vai ser outra. Vão ser todos aqueles que obedeceram o mandato do Pai. Sede perfeitos, assim como eu sou perfeito. No máximo que puderem durante a nossa vida aqui. Então, não cabe ficar discutindo para mim, né? Não para todos, mas para mim. Sobre a minha mãe, meu pai terreno, o que vai acontecer, o que não vai, eu não sei. O pai talvez saiba, eu não sei. E se lá eu encontrar com eles, ótimo. Seremos companheiros. Para mim, pode até ser minha mãe, mas para os outros, é uma pessoa querida que está próxima a mim. Cada um vai seguir o seu caminho, cada um vai ascender na sua velocidade. Não dá para ficar carregando ninguém, não. Cada um é responsável por si. É só isso. Obrigado. Ok, Sidney, muito obrigado.